saber objetivamente o que você fez que a gente comenta pouco, mas que você falou, aqui a gente vai equilibrar o caixa do Flamengo. Então, tem salvação. Num primeiro momento, quando você vê aquela encrenca toda armada, você tem que tomar medidas drásticas, urgentes e muitas vezes antipáticas. Eu lembro quando eu cheguei no Flamengo, o nosso principal jogador do elenco era o Wagner Love, né, que está inclusive agora, né, já tá fazendo sucesso aí, tá já em final de carreira, mas está fazendo gol todo jogo. Né, e o Wagner Love era o nosso principal jogador, era o jogador que custava mais caro. Ele custava para nós já naquela época, em 2013, entre luvas, né, e salários, mais de R$1 milhão por mês. E nós ainda estávamos devendo 6 milhões de euros para o CSKA. O Flamengo tinha trazido ele por 10 milhões, tinha pago 4 e ainda estava devendo 6. E não tínhamos como sustentar aquela situação, apesar de o Wagner Love era meu ídolo, o ídolo dos meus filhos. Né? Então, com 2, 3 semanas da nossa administração, nós chegamos a um acordo lá com o Wagner Love, com o empresário dele, com os russos, né? Ele foi muito compreensivo e, infelizmente, nós vamos ter que abrir mão do nosso principal acordo lá com o Wagner Love, com o empresário dele, com os russos, né? Ele foi muito compreensivo e, infelizmente, nós vamos ter que abrir mão do nosso principal jogador. Né? E assim, tivemos que abrir mão dos principais atletas do esporte olímpico do Flamengo, né? Tivemos que interditar a piscina olímpica do Flamengo, que estava rachada e consumindo uma conta de água enorme. A gente brincava dizendo que o nosso segundo jogador mais caro era a conta de água da SEDAI. Primeiro era o Wagner Love, depois a conta da SEDAI. Nós tivemos que tomar um monte de medidas antipáticas, mas necessárias naquele momento, né? Para poder correr atrás das certidões negativas, para poder fazer acordo com a Procuradoria da Fazenda Nacional, que as nossas receitas estavam todas penhoradas também. Então o início foi um início muito difícil, mas você tinha que cortar na carne, não tinha outro jeito. Mas isso daí foi avisado desde o início, né? No meu discurso de posse eu falei isso que eu falei aqui, né? Nós vamos fazer o sacrifício que for necessário para resgatar esse passivo, para voltar a ser um clube cidadão, um clube que dê orgulho aos seus mais de 40 milhões de torcedores. Mas é claro que no início é muito difícil. Qual era a dívida que o Flamengo tinha? Quando você chegou? Quando eu cheguei, a gente não sabia qual era a dívida, porque a contabilidade do Flamengo era uma bagunça tão grande que ninguém sabia qual era a dívida do Flamengo. Nós tivemos que contratar uma empresa de auditoria, uma das top 4 do mundo, né, a Ernst Young, né, a EY, para fazer uma auditoria só da nossa dívida. E nós chegamos à conclusão na época que a nossa dívida era de 750 milhões de reais. Hoje a gente sabe que era mais do que isso, porque à medida que o tempo vai passando, vão surgindo aquelas surpresas indesejáveis, né, que a gente chama de esqueletos no armário. Então a gente sabe que hoje a dívida do Flamengo na época era em torno de 800 milhões de reais. E o Flamengo faturava por ano 200 e pouquinho, 220 milhões de reais. Ou seja, nós tínhamos uma dívida, né, o estoque da dívida do Flamengo era 4 vezes o nosso faturamento anual. Quando eu saí do Flamengo 6 anos depois, a dívida tinha reduzido a menos da metade e o faturamento multiplicou por 4. É milagre? Não. Né? É competência, é transparência, é vergonha na cara, é saber aproveitar o ativo que você tem, que são os 40 milhões de torcedores. E hoje, quando o senhor viu o Flamengo, né, sempre fechando o balanço, né? A última temporada foi 1,5 bilhão, né? 1,5 bilhão o faturamento. O faturamento do Flamengo. Isso dá um orgulho, não, presidente? A tendência é não só isso, só 1,5 bilhão, mas os títulos vindo, porque quando o senhor multiplica por 3 aí o faturamento... Ele multiplicou por 4. Por 4. Sinônimo que tem jogadores melhores para vir títulos, tem dinheiro para contratar, que nem está contratando agora. Quando você começa a fazer o dever de casa, né, e aí vai reduzindo a despesa e cortando supérfluo e vai aproveitando as suas potencialidades, aí você começa a fazer um contrato melhor com a televisão, você se conseguir. Na época nós lutamos para conseguir as certidões negativas para poder assinar aquele contrato de patrocínio com a Caixa Econômica, né, e a Caixa Econômica, como uma empresa estatal, ela só pode assinar contrato de patrocínio com quem tem certidão negativa. Então o Flamengo conseguiu a certidão negativa e aí assinamos contrato de patrocínio com a Caixa. E aí fechamos também contrato de patrocínio com os outros espaços da camisa, começamos a trabalhar sério a questão do licenciamento de produtos. Antigamente você via vários produtos sendo vendidos na rua, no comércio, usando a marca Flamengo, e o Flamengo não recebia nenhum tostão daquilo. Então começamos a trabalhar isso, né, com seriedade, implantamos o programa sócio-torcedor, que não tinha no Flamengo, e quando a gente saiu já era a nossa segunda maior receita. Né, só perdia mesmo para o contrato da Globo, mas era maior do que o contrato da Caixa, né, maior do que todos os outros contratos de patrocínio, maior do